Olá pessoal, meu nome é Antônio e na aula de hoje a gente vai falar sobre acordes e suas representações na forma de cifras e também dessas representações quando eles estão invertidos. Legal. Caso você não tenha visto, veja nossa aula sobre tríades e tétrades. Eu falo muito sobre cifras lá, eu destrincho cada intervalo, por que ele tem uma representação na cifra. Tá? Hoje a gente vai falar de uma forma mais dinâmica aqui. A maioria de nós, quando fala de cifra, pensa naquelas cifras de livro de música popular, de songbook, de real book, de cifra clube, de vários lugares aí que trazem pra gente as letras simbolizando conjuntos de notas, simbolizando acordes. Tá? Então, as principais são lá para acorde maior, menor, diminuto, aumentado. Aí quando entram as sétimas aí, você tem algumas coisas importantes também. Eu vou falar disso em detalhes nessas duas aulas que eu falei, de tríades e tétrades, tá? Então, consulte lá. Mas, resumidamente, vamos pegar um campo harmônico qualquer aqui. Você tem acordes, um acorde maior, como esse que você está vendo no display aí, começando na fundamental Ré. Então, Dzão, legal. Dzão 7 significa sétima menor. Dzão 7, M maiúsculo, significa sétima maior, tá? Dzão, triangulinho, muitas vezes é usado também para designar isso daqui. Legal. Vamos pensar nele mantendo essa sétima aqui. Talvez você possa encontrar ele também com a quinta aumentada. Isso daqui seria muito raro, tá? Com a sétima maior, mas Dzão 5 mais 7M. Mas o mais comum seria isso daqui. Isso daqui já é bem mais tranquilo de você encontrar. Dzão 7, né? Porque a sétima menor, 5 mais, legal. Vamos pensar nele menor agora. Ré menor, DM. DM7. 7 sozinho significa sétima menor. DM7, M maiúsculo, significa sétima maior. Legal. DM7, bemol 5. Legal. Ou então bolinha cortada. Esse daqui é o meio diminuto. Legal. DM realmente diminuto, D, bolinha, tétrade. Esse daqui é o acorde, o full diminuto, né? Você tem 3 terças menores, então você pode encontrar isso daqui como D, 7 bolinha ou simplesmente D, bolinha. Pronto. Legal. Cifra é um universo aqui muito, muito grande e às vezes meio desencontrado, tá? Você pode falar, ah, não, eu vi de outro jeito e tal, e é possível que aconteça mesmo, tá? Não existe um comando central lá que falou, ó, a cifra oficial é essa. Tá? Mas muitas vezes vai estar explicado lá de uma forma até intuitiva na partitura, na sua cifra, como executar aquilo lá. Legal. Nesse caso de cifra aqui, é muito simples você falar da inversão. Vamos voltar num Ré 7 com sétima maior. Né? Se tiver escrito lá D7M barra A, significa que a minha nota mais grave tem que ser o Lá. Ele pode até aparecer ali para cima, pode aparecer dobrado, não tem problema, mas o baixo precisa estar acontecendo na quinta do acorde. Legal. DM7 barra C sustenido. Minha nota mais grave tem que ser o Dó sustenido. Pode estar lá, pode estar aqui. Ó, é esse acorde aqui também, né? Ó, Ré, Fá, Lá, Dó sustenido. Legal. A nota mais grave é o Dó sustenido. Bacana. E falar de inversão aqui é muito simples. Você simplesmente põe uma barra e diz qual que é a nota que vai estar no baixo. Legal? Bacana. Hoje eu quero falar para vocês de uma outra representação, que é a representação que a gente vê com algarismos romanos. Tá? Para que eu vou usar isso daí? Para análise. Então, em livros de análise, quando você encontrar, por exemplo, essa barra, provavelmente ela está querendo dizer outra coisa, não está querendo falar sobre o baixo. Tá? Então, vamos falar disso daí agora. Você muito provavelmente já viu, e se não viu, veja nossa aula sobre análise harmônica, em que eu analiso uma peça do Schumann. Mesmo que você não entender tudo que está lá, vai te abrir os olhos para isso que eu vou falar agora. Quando você está num campo harmônico, você chama isso daqui de umzão, doisinho, trezinho e assim por diante. Tá? Existe também a possibilidade de você usar um emão, 2 eminho, tá? Tô falando de algarismos romanos agora, tá? Então, romano maior ou um izinho com pontinho, né? O livro que eu uso, que é do Costa, que eu acho fantástico, ele usa isso daqui, ele não coloca um algarismo romano e um M para indicar que é um menor. E com um pontinho, isso daqui me fala, ó, é o primeiro acorde da minha tonalidade, ou seja, é o meu ponto de chegada, o meu ponto de resolução, e ele é menor, né? Então não é um umzão com M, ele só coloca um izinho com um pontinho. Então, umzinho, depois doisinho bolinha, né? Porque você tem uma quinta diminuta,
e assim por diante, tá? Então, você já deve estar vendo aí aparecer aí do lado as representações desses acordes em algarismos romanos, tá? Tem as suas vantagens e desvantagens isso daqui. Claro que isso daqui é uma coisa voltada para análise, então na análise tem muitas vantagens. Você bate o olho naquilo ali e fala, ah, tá, caso estivesse escrito DM, você fala, tá, é um acorde de Ré menor. Mas ali está escrito umzinho. Você fala, ah, além de ser um acorde de Ré menor, é o primeiro acorde da tonalidade. Então ele me informa que aquele é um momento de repouso. Tá? Então essa que é a vantagem. Ele não te fala só a qualidade do acorde, ele também te fala qual que é o local do acorde naquele campo harmônico. Tá? Então se aparecer lá A, cifra A, você fala, ah, é um Lá maior. Tá. Agora, você não sabe se você está em Lá maior e aquele é um 1, ou você não sabe se você está em Ré e aquele é um 5. Tá? E por isso que a cifra analítica em algarismos romanos, ela usa o algarismo romano, claro. Isso daí te indica o local desse acorde naquele campo harmônico. Legal? Seguinte, tem uma coisa que muitas vezes atrapalha um pouco o pessoal aí, eles se atrapalham, que é como é que eu indico inversões nisso daí. Não que você vai usar muito, isso daí é uma coisa que veio lá do baixo cifrado, da música barroca, tá? E que a gente manteve muito mais hoje em dia em livros de análise. Tá? Mas é importante que você entenda para você saber o que aquilo está dizendo. Então eu quero que você olhe esse display das notas ali. Pense nisso daqui, um acorde em posição fundamental. Vamos fazer de conta que isso daqui é o meu 1. Qual que são os intervalos que formam entre as notas dele e o baixo? 3 e 5. Né? Aliás, 3 e 5. Okay? Então você tem uma terça em relação ao baixo e uma quinta em relação ao baixo. Não precisa indicar nada. Imagina que eu inverto esse acorde. Terça no baixo. Eu vou chamar isso daqui de 1/6. Por quê? Olha esses intervalos. Quem que é o meu baixo? O Mi. Acima dele eu tenho uma terça e uma sexta. Terça e sexta. Então, o mais completo seria indicar 1zão, 3, 6. 3 embaixo, 6 em cima. 3 embaixo, 6 em cima. No entanto, pela prática, a gente excluiu esse 3. Então, se você vê lá um acorde 1zão, 6 significa é uma tríade com a terça no baixo. Legal. Caso você inverta de novo isso daqui, olha esses intervalos. O que você está vendo aqui? Quarta e sexta. Bacana. Como é que você indicaria isso? Bom, é o meu 1zão ainda, né? 4 embaixo, 6 em cima. Se você vê então 4, 6, significa o quê? Então, é uma tríade com a quinta no baixo. Legal? Reveja isso daqui, eu sei que muitos de vocês se atrapalham com isso, mas é muito simples. Pensa no acorde e pensa nos intervalos de cada nota em relação ao baixo. Então, 3 e 5, como está em posição fundamental, não preciso explicar nada, não preciso indicar nada. Vou inverter. Inverti. Legal. Primeira inversão. 3 e 6. Tá? Não estou falando que é a sexta do acorde, estou só falando da distância entre essas duas e essas duas. Essa e o baixo, essa e o baixo. Então, 3 e 6. Pelo costume, eu não uso 3 e 6, eu uso só o 6. Legal. E se eu inverter de novo? Então eu tenho 4 e 6. Se você vê lá um 1zão, 4 e 6, fala, é uma tríade com a quinta no baixo. Simples assim, tá? Jogo de ligar mesmo. 4 e 6, tríade com quinta no baixo. 6, tríade com a terça no baixo. Nada, posição fundamental. Ok? Continuando. E se forem tétrades? O princípio é o mesmo. Se você entendeu isso, você vai entender a tétrade. Vou pegar essa tétrade aqui, super diatônica lá, só com as notas que eu já tenho. Quais são os intervalos aqui? 3, 5, 7. Coloca essa sétima para o cara saber que não é uma tríade. Se você colocar só umzão, ele vai pensar que é uma tríade. Coloca lá a sétima. Nesse caso aqui, 7M. Nos seus livros de análise vai aparecer isso aqui desse jeito. Se fosse isso daqui, 7 e ponto. Só 7. Nem ponto, não. 7. Legal. Agora, vamos pensar nas inversões. Quem é o baixo? Isso daqui é o baixo, é a nota mais grave do acorde. Quais são os acordes, os intervalos que estão se formando? 3, 5 e 6. Legal, né? Então, se você vê lá um umzão, doisinho, cincão, escrito 3, 5, 6, quer dizer que ele está com a terça no baixo. Simples assim, né? Normalmente não aparece o 5, 6. Aliás, não aparece 3, 5, 6, aparece só 5, 6. Então, ó, guarda isso. 5, 6 igual tétrade com a terça no baixo. Legal? Seguindo, próxima inversão. Fizemos essa agora.
Cadê o baixo? Tá aqui. Intervalos 3, 4 e 6. E aí? Legal, se você achar lá onzão, doisinho, não sei o quê, 3, 4, 6, isso daí significa tétrade com a quinta no baixo. Por costume, eu não uso 3, 4, 6. Eu uso o quê? Só 3 e 4. Então, ó, decora isso. Se você encontrou lá 5, por exemplo, 3, 4, significa o quê? Que é uma tétrade e que está com a quinta no baixo. E para acabar, então tivemos lá, posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão, terceira inversão, sétima no baixo. Então vamos falar de como representar isso daqui no algarismo romano. Faz de conta que é um unzão. Quem é o baixo? Isso daqui, minha nota mais grave. Então você tem acima dele uma segunda, uma quarta e uma sexta. 2, 4, 6. Legal. Se você encontra lá qualquer grau escrito 2, 4, 6, significa é uma tétrade com a sétima no baixo. Uma tétrade em terceira inversão. Por hábito, por costume, normalmente o pessoal não coloca 2, 4, 6. Eles colocam só 2, 4 ou ainda mais comum, 2. Se você aparecer lá então, unzão, 2. Falar, isso daqui é um acorde de com sétima, e não só com a sétima, mas com a sétima no baixo. Legal? Olha para esse exemplo aí do que está aparecendo do lado e vê se você consegue linkar isso com o que eu acabei de te falar, tá? Tem alguns acordes ali, fica bem fácil de ver isso. Mas o processo é, pensa no acorde, inverte ele e aí relaciona os intervalos das notas com a nota mais grave. Legal? Por que é importante isso daí? Como eu disse, para você entender análises muitas vezes, tá? Assista lá o vídeo do Schumann, tem um acorde que aparece, acho que é esse acorde aqui, ó. Um Ré7 com o baixo na terça. Aliás, não, é só um Ré. Não lembro. Enfim, faz de conta que é um Ré. Se aparecer um Ré com o baixo na terça, e era um quinto grau de alguém, um quinto grau secundário e tal, ele aparece assim. Bom, é o 5, V, né, algarismo romano, 6. O que o 6 significa? É uma tríade com a terça no baixo. Se for isso, tá? Não estou lembrando que acorde que é lá agora, mas faz de conta que é isso daqui. Apareceu um quinto grau com a terça no baixo. Eu não digo V barra 3, pelo amor de Deus. A barra aqui significa outra coisa, tá? Se aparecer V barra alguma coisa, quer dizer que ele é 5 daquele acorde. É outra coisa, isso daí tem a ver com dominantes secundários. Se você quiser, assista a nossa aula lá, mas por hoje é só. Até a próxima.